Eu depois adapto tudo o áudio da Sónia. Ok, boa. Pronto. Vamos começar. tens de deixar nota a dizer que o Bernardo também está aqui. Sim, mas isso é só depois. Certo. Ok. Para toda a gente ver o nível de fofo. Vou só fazer um disclaimer, que eu estou constipada, portanto, se ouvirem barulhos ou se eu espirrar, desculpem. Hoje temos um tema mesmo giro, sobre o qual eu nunca ouvi falar muito, também não tinha refletido muito sobre isto até ao momento em que ele nos foi posto nas nossas mãos. Também não tenho uma definição certa, não tenho uma introdução certa. E qual é que é o tema? O tema é gravidez por produção independente. Sabemos que há alguns anos já que é reconhecido legalmente em Portugal e noutros países, na maior parte dos países, a procriação medicamente assistida. E desde 2017 que foi possível, que temos a possibilidade em Portugal de haver gravidez por produção independente. E o que é uma gravidez por produção independente? É uma forma que as mulheres solteiras, isto é assim um termo um bocado estranho, optam para engravidar sem a necessidade de um parceiro do sexo masculino. Ou seja, recolhe-se, não se recolhe que já está recolhido, mas ao esperma de um dador que se junta ao óvulo da mulher em questão para criar um novo ser no útero da mãe. Mas a mãe não pode escolher, Sónia, se eu estiver errada, por favor, corrige-me, não se pode escolher o dador, ok? Mas é a equipa médica, a equipa clínica que acaba por tentar perceber ou tentar chegar àquilo que fisicamente se parece mais com a progenitora por causa de questões de identidade, para a pessoa não sentir que não pertence. Depois também, Sónia, se me quiser esclarecer sobre um assunto que eu também li, é possível fazer isto, mas de forma caseira. Ou seja, escolher uma pessoa que vá doar esperma para fazer isso, mas aí conhecem-se as pessoas, eu aí não sei bem qual é que é o procedimento. De forma caseira, queres dizer em casa, é isso? É que eu não percebi bem, porque eu acho que podia, por exemplo, ser eu pedir a um amigo meu para doar o esperma dele. Sinceramente, nunca ouvi falar sobre isso. O que eu já ouvi foi situações de pessoas que basicamente escolhem online as características e até através de fotografias em bancos de esperma e depois vem com um manual de instruções e as pessoas podem fazê-lo em casa. Agora, se há realmente a possibilidade de pedir a alguém conhecido para doar o esperma, isso eu não sei, nem sei se é considerado dessa forma produção independente, porque isso a mim parece mais aqueles casos de alguém que já tem um parceiro, mas que tem dificuldades em engravidar. Por exemplo, eu estou solteira e quero ter um bebê e tenho um amigo que eu considero que é inteligente, que é bonito, que é alto, pronto, isso não interessa, mas não me quero envolver com ele fisicamente. Peço-lhe, pronto, mas eu também não sei. Mas também não é bem esse o nosso tema. Nós queríamos falar sobre isto porque claramente acho que ainda não se fala em grande escala, até porque isto só foi possível a partir de 2017 e ao lado desta ideia queremos também refutar a ideia de que só recorre a este género de técnicas mulheres com idades mais avançadas, que estejam a terminar ali, cujo prazo de validade esteja a terminar. E eu queria te perguntar, Sónia, antes de mais, quando tu eras criança e adolescente, como é que tu te imaginavas em adulta? É uma boa pergunta e na verdade se eu recuar até à minha infância eu lembro-me que sempre fui muito namoradeira, por isso talvez um bocadinho por causa daqueles filmes da Disney em que nos apresentam sempre o príncipe encantado. Eu desde menina que achei que também ia seguir o tradicional, ou seja, que me ia apaixonar e ser feliz para sempre e ter muitos filhos.
Ahm, a verdade é que à medida que fui crescendo, essa ideia foi ficando um bocadinho para trás e hoje em dia cheguei ao ponto que estamos aqui. Ok. Eu esqueci-me de dizer o nome. Quer dizer, temos a Sónia Mamed connosco, a quem agradecemos, e o Bernardo também, que é o fruto, que é o fruto da gravidez da Sónia, que ela vai nos explicar já todo o processo. Sónia, quando é que tu começaste a pensar sobre isto? É assim, como disse, eu na minha adolescência, aliás, na minha vida toda só tive mesmo um namorado. Pronto, tive alguns namoricos, mas nada de muito sério. E à medida que o tempo foi passando, eu percebi que nenhuma dessas relações que eu fui tendo preenchia aqueles requisitos que eu tinha como perfeitos para mim. Pronto. E à medida que o tempo foi passando, por volta ali dos 25 anos, eu já estava solteira há algum tempo atrás, portanto, está aí desde os 20 anos, e eu sempre quis muito ser mãe. E tendo em conta que não conseguia realmente ver nas relações que tinha um projeto de família, achei que não tinha que ser isso a impedir-me de concretizar o meu grande objetivo, que era realmente ser mãe. Pronto. E, e tu pensas muito naquela questão de sou eu que decido tudo e não tenho que partilhar essa parte com ninguém? Isso teve peso? Não vou mentir, teve muito peso, sim. É que a minha personalidade também foi modificando um pouco ao longo dos anos, mas muito mais recentemente, desde há uns 4, 5 anos para cá, eu tornei-me mesmo muito mais independente, ou seja, o facto de eu realmente já ter estado solteira durante aquele tempo todo fez com que eu fosse ganhando esse gosto de estar sozinha e de perceber que todas as decisões eram tomadas por mim e à minha maneira e que não tinha que dar satisfações de nada a ninguém. E nestes casos específicos, principalmente desde que sou mãe, eu sinto muito isso. Portanto, é muito bom ter essa liberdade de poder decidir sozinha aquilo que eu quero para a minha vida e para a nossa vida, minha e do Bernardo. Ou seja, para ele, para o futuro dele, para o dia a dia dele, para o hoje. Portanto, é muito bom poder ser eu sozinha a tomar essas decisões à minha maneira, sim. Eu assumo que tenho algumas dificuldades em concentrar-me, porque o Bernardo é muito fofo. Ele está aqui a fazer das suas. Sim, muito fofo. E quando nós falamos dele, parece que olha para a câmara e começa a sorrir, pronto. Mas o que eu queria perguntar era, quando tu decidiste que ias recorrer à produção independente, qual foi o primeiro passo? Porque eu não sei nada, quase nada. Sei algumas coisas sobre, provavelmente, fertilização in vitro e assim, mas não saberia o que fazer agora. Provavelmente é uma clínica, o que é que fizeste? Olha, neste momento há a possibilidade de recorrer tanto ao público como ao privado. No entanto, como a Mariana disse logo no início, normalmente a produção independente é muito mais recorrida por pessoas à volta dos 40 anos para cima. E no público o que acontece é que as listas de espera são mesmo muito, muito grandes e acabam por ter prioridade precisamente as mulheres com idades mais avançadas, que já estejam a passar o tal prazo de validade. No meu caso, eu sempre quis muito ser mãe nova e sempre tive aquele objetivo de ser mãe antes dos 30. E o que não aconteceu, na verdade. já foi na casa dos 30. E, portanto, eu sabia que indo pelo público, que muito provavelmente, nesta altura, o Bernardo ainda não estaria cá, portanto, ainda estaria em lista de espera. Aquilo que eu fiz foi, precisamente, primeiro, pesquisar clínicas aqui na zona e depois acabei por ir a uma clínica privada. O processo em si é mesmo muito simples. Já agora dizer que, apesar de ter recorrido a essa clínica, o Bernardo não é fruto dessa primeira clínica que eu procurei primeiro. Olá! Mas o processo em si é mesmo muito simples. Basicamente é pesquisar qual a clínica onde pretendem fazer a inseminação.
Depois, estando lá, há uma primeira consulta onde a pessoa, a médica, neste caso, que nos atende, vai tentar perceber qual o nosso objetivo e o porquê de termos tomado essa decisão e também solicitar alguns exames que são necessários para o procedimento. Ou seja, inicialmente eu tive que fazer alguns exames de sangue e também alguns exames de imagem para perceber se estaria tudo bem ou não comigo. Curiosamente, acabei por descobrir algumas coisas que em 30 anos nunca tinha descoberto. Por exemplo, descobri que só tinha um rim, descobri que só tinha um ovário, descobri que só tinha uma trompa e descobri que só tinha... É verdade. E descobri que só tinha metade do útero. Portanto, até aos 30 anos eu achava que era tudo perfeitamente normal em mim. Nessa altura descobri, precisamente porque recorri à clínica privada para fazer a inseminação, que me faltavam alguns órgãos pelo meio. Pronto. Entretanto, aquilo assustou-me um bocadinho porque pensei logo, ok, só tenho um ovário, só tenho uma trompa, só tenho metade do útero, significa que muito dificilmente vou conseguir engravidar. No entanto, a médica acalmou-me logo, disse que independentemente disso, que as probabilidades de gravidez seriam boas na mesma, caso tudo estivesse, aquilo que eu tinha e tenho, estivesse a funcionar corretamente. Pronto, fizemos então alguns exames, nomeadamente da impermeabilidade das trompas, por exemplo, para perceber se a inseminação seria um bom método, porque caso as trompas não fossem impermeáveis, se calhar teria que recorrer a outra técnica, mas estava tudo bem, pronto, e por isso considerou-se que a inseminação seria uma boa forma de tentar a gravidez. Pronto. Depois desses exames e de perceber que estava tudo bem, esperou-se pelo próximo ciclo menstrual e logo no início do ciclo aquilo que é feito é uma estimulação dos ovários. Para quê? Para que em vez de um óvulo haja mais óvulos e daí também mais probabilidades de acontecer a gravidez. Esta estimulação é feita através de medicação, portanto, receitada pela médica, e cada caso é um caso, portanto, a medicação que foi usada comigo pode não ser a mais recomendada noutros casos, isso terá sempre que ser avaliado individualmente. E depois, à medida que vamos tomando essa medicação, vamos também indo a consultas com a médica para fazer ecografias e perceber se realmente os óvulos estão a evoluir bem e se os folículos estão a aumentar de tamanho. Sendo que sim, ou seja, estando os folículos prontos, agenda-se então a inseminação. Este processo todo leva à volta de 15 dias. E no dia anterior à inseminação, nós levamos uma injeção pronto, para estimular a ovulação, pronto, para que a gravidez realmente aconteça. Pronto. Depois, passado 15 dias, é só fazer o exame de sangue e perceber se realmente aconteceu ou não a gravidez. E foi logo à primeira? Não. Não? Não foi, não. Portanto, nesta primeira clínica onde eu fui, fiz uma primeira tentativa que não correu bem. Depois optei por ir a outra clínica e aí sim foi logo à primeira, sendo que aí já não foi necessário fazer todos aqueles exames que já estavam feitos, porque foi logo no ciclo seguinte à primeira tentativa. Eu chorei baba e ranho, chorei mesmo muito, eu queria mesmo muito aquilo, foi um balde de água fria, foi pensar que o facto de realmente não ter aqueles órgãos todos me estava a impossibilitar da gravidez acontecer. Fiquei mesmo muito frustrada, mas ao mesmo tempo pensei, ok, não foi desta, mas vai ser na próxima. E logo no dia em que tive o teste negativo, recorri a outra clínica. Por sorte, houve uma pessoa que desistiu e eu tive logo vaga. Essa pessoa tinha desistido da consulta e eu tive logo vaga, porque senão era só passado uns meses. E consegui aproveitar logo o ciclo seguinte à primeira tentativa. Com muito medo que novamente não conseguisse, mas a verdade é que foi logo nessa primeira tentativa. Mariana, desculpa, só uma pergunta que é para não passarmos à frente
Tu disseste que tiveste que fazer exames. Eu achava que tinha que se fazer exames psicológicos, não tem? Olha, eu também achava que sim, no entanto, nem numa clínica nem na outra me fizeram esses exames psicológicos. Portanto, nem sequer me questionaram Os motivos. os motivos, exatamente. Portanto, aceitaram logo de imediato a minha decisão. Não houve, talvez por curiosidade, uma pergunta ou outra, mas não houve esses testes psicológicos. Eu achava, eu não sabia, nem era uma possibilidade para mim os testes psicológicos, porque também, sinceramente, se fizessem a todas as mulheres que aparecessem grávidas nos hospitais, vamos ver se vão ter este filho. Exatamente. Mas esse processo de não conseguir engravidar logo é muito comum, eu acredito, porque é preciso, para além disso, de estar tudo bem contigo, também se fala muito da compatibilidade entre os dois gametas Exatamente. para conseguirem procriar. E a questão que eu tinha era, é só curiosidade, tu não tinhas vontade de fazer um teste de gravidez antes de ires passado 15 dias? Eu não só tinha, como fiz 3. Em segredo. Na verdade, deram todos negativos. Pois. Portanto, todos os testes de urina que eu fiz, até ao exame de sangue, deram negativo. Eu tenho uma coisa que é... Uma semana antes de me vir a menstruação, eu sinto logo que ela vem, porque eu fico mesmo muito emotiva e etc. Portanto, eu tenho sempre aquela noção de que me vem a menstruação. E eu, nesta vez, nesta segunda tentativa, eu não sentia isso. Portanto, eu estava bastante confiante que realmente a coisa se tinha dado. Só que lá está, eu fazia esses testes de urina e davam negativo. Portanto, ao mesmo tempo era aquela questão, não, é mais um balde de água fria. Pois. Mas sim, filos, porque é realmente uma ansiedade muito, muito grande. Eu sei que não aconselham e eu agora percebo porquê, porque se ficam 15 dias têm de ficar 15 dias à espera para ver se conseguiram ou não. E depois, a meio desses 15 dias, um pico de stress porque acham que não pode prejudicar. Mas também em relação, Mariana Mel, no início tu falaste sobre a produção caseira. Eu sei que em alguns estados dos Estados Unidos é possível fazer isso em casa. Mas eu não sei se sabem, mas há uma mulher que ela pronto, é assim mais conhecida e é a única pessoa que eu sabia que tinha feito isto em Portugal, até conheci a Sónia. E ela foi ao podcast da Rita Ferralvim. Não sei se a Madalena te falou disto, pronto. E ela disse-me que tinha falado com um amigo e que o amigo tinha ficado todo contente e que tinha aceitado, mas que ela depois pensou, mas depois ele tem um pai, eu não quero, porque depois tenho que dividir as coisas com ele. Isto Sim. E por isso é que eu disse, porque eu depois fui ver e depois vi produção caseira e fiquei assim um bocado confusa, porque eu sabia que não se podia escolher o dador mas eu não banco. tenho a certeza. Eu por acaso conheço a pessoa em questão também da história dela, que é a Inês Fontoura. Sim. E eu acho que no caso não era fazer inseminação com o esperma do amigo. Eu acho que era pronto, envolver-se mesmo só com aquele objetivo. Acho, não tenho a certeza. Ok. Pronto, eu não também fiquei assim um bocado à nora. Mas quando tu decidiste que ias fazer isto, qual é que foi a reação das pessoas? Família, amigos, no trabalho? Primeiro, eu acho que a maior parte das pessoas que me rodeia já sabem que eu sou muito de ideias fixas, ou seja, se eu decidi é porque vou fazer. No entanto, obviamente que as reações foram muito diversas. As pessoas mais próximas, basicamente, foi: tu estás completamente louca. Mas ao mesmo tempo sabiam que se eu estava a dizer aquilo é porque é mesmo acontecer. Acho que na minha família, por acaso, inicialmente, além de dizerem que eu era louca, acho que não acreditavam que eu ia ter realmente coragem de avançar para a frente. E por isso também não deram muita importância inicialmente. Só quando perceberam que realmente eu comecei a procurar a clínica e a ir à primeira consulta, acho que foi aí que caiu a ficha e que perceberam que era mesmo a sério. E a reação foi mesmo muito positiva. Portanto, a minha mãe ficou toda contente com a ideia de ser avó. Os meus irmãos muito felizes com a ideia de ser tios. Curiosamente, os meus avós, que eu cresci com eles, portanto a opinião deles também seria sempre muito, muito importante para mim. Os meus avós não aceitaram muito bem inicialmente, porque são pessoas mais velhas, são pessoas mais conservadoras. É normal. Exatamente, então
não lhes caiu muito bem a notícia. Inicialmente achavam que eu não o devia fazer e o que é que vão pensar, etc. Aposto que Assim que mudou eu quando fico... viram o Bernardo. Não foi quando viram o Bernardo, Ok. foi assim que o teste de gravidez deu positivo, mas eu posso dizer que talvez os meus avós foram as pessoas mais entusiasmadas com a gravidez e depois do nascimento dele, a maior loucura de sempre, são completamente loucos por ele. São não, o meu avô entretanto faleceu, mas sinceramente acredito que foi a maior alegria da vida dele, pelo menos dos últimos tempos dele, foi o nascimento do Bernardo, sem dúvida nenhuma. A nível de amigos, alguns consideraram que tinha tudo a ver comigo, porque já sabiam que realmente eu não estou à procura de um compromisso, que eu nunca senti que o tradicional colasse em mim. Portanto, aqueles amigos que realmente me são próximos reagiram muito bem e ficaram eufóricos. Mas também eu tive comentários como de pessoas conhecidas que consideraram que eu estaria a ser muito egoísta, ou que eu não ia ser capaz de ter um filho sozinha, de o educar, de o manter financeiramente, de lhe fazer, pronto, de ser mãe, no fundo. Portanto, acho que houve um bocadinho de tudo a nível de reações. E também há aquelas pessoas que não conseguem meter na cabeça que uma criança pode nascer só com mãe. Ou até só com um pai, ou até com um pai, dois pais ou duas mães. Portanto, não há aquele... Ainda há muito aquele estigma de que tem que ser a família tradicional, pai e mãe. Pronto, e apanhei também muitos casos desses. E no trabalho? No trabalho, foi tudo muito fácil, portanto, eu sou um livro aberto, portanto, acho que desde sempre, eu estou nesta empresa há 4 anos e desde sempre que souberam que eu ia tendo os meus namoricos, mas nada muito sério, e que sempre quis ser mãe. Portanto, quando eu dei a notícia de que realmente iria fazer a produção independente, foi muito bem aceite, tanto pela pessoa que na altura estava a gerir a minha equipa comercial, como pela empresa em si. Sendo que no momento em que eu engravidei, a empresa foi formidável, deram-me sempre muito, muito apoio. E disseram sempre que quando voltares as portas continuam abertas exatamente da mesma maneira, portanto foi mesmo muito positivo. Que bom. É interessante teres dito que disseram que estavas a ser egoísta, porque eu debato-me bastante com isso, que é, no fundo, todos estamos a ser egoístas quando dizemos que queremos um filho. Não pensamos, quero um filho porque a criança vai ser uma sortuda. Não, eu penso, quero um filho porque eu vou ser uma sortuda. Exato. Embora confesse que eu acho que ele também é um sortudo por me ter como mãe. Claro que sim. Mas essa coisa do egoísmo, somos todos, toda a gente quer um filho, sim, a maior exatamente. parte. Sim, quem adota realmente está a fazer um ato altruísta enorme, mas sem também é dúvida. Egoísta quando faz. Eu queria, exatamente. Eu queria perguntar isto, e eu acho que esta pergunta não é que não se devia fazer porque eu vou fazê-la, é só mais por curiosidade, mas eu imagino que as pessoas se lembrem logo disto, que é... eu vou só antes explicar porque é que eu acho que esta pergunta não se faz. Nós estamos a ficar Desculpem. nervosas com a pergunta. Não é nada mal. Qual é a pergunta? É só porque a adoção não é um meio viável para quando uma pessoa quer engravidar só porque sim. Senão, para isso, os casais que queriam engravidar também recorreriam à adoção, e não só porque é uma mãe que por acaso não tem um pai ali específico para uma criança que recorre à adoção. Tu pensaste na adoção? Confesso que não, portanto, eu sempre quis mesmo muito ser mãe, mas também com aquela curiosidade de como é que vai ser um filho meu. Sempre tive muito aquela questão da própria gravidez em si, de passar por todo aquele processo que as mulheres tanto falavam e que realmente é mágico, de poder gerar uma vida. Pronto, portanto, isso para mim sempre foi a prioridade. Tentar primeiro eu ter um filho por mim própria. A adoção nunca seria uma situação descartável caso, por algum motivo, eu não conseguisse engravidar. Ok. Eu tenho outra pergunta, uma curiosidade tonta, é porque agora o Bernardo estava com a cabeça inclinada e estavam os dois. E eu queria perguntar se
quando o Bernardo nasceu, se conseguiste ver-te logo nele ou se... Porque eu imagino que tu não deves ter acesso à imagem do dador, mas eu sei que Não. noutros países é possível e que há muita gente que realmente consegue ver o dador no filho. Isso é engraçado. Sim, já agora só dizer, a clínica onde eu fiz a inseminação, em que o Bernardo foi criado, trabalha com um banco de esperma dinamarquês, Ok. também anónimo, pronto. E realmente, quando ele nasceu, eu olhei para ele e vi zero de mim. Zero. Zero, zero, zero. Ele era completamente branquinho, meio ruivinho, não tinha mesmo nada a ver. Eu também tentava procurar algo da minha parte, da minha família, mas não via. Neste momento, à medida que ele foi crescendo, eu olho para ele e eu só me vejo a mim. Sim, sim, Mesmo. são muito parecidos. Eu acho que sim. É. Estava a Neste ver os momento, olhinhos, são muito os parecidos. olhos, tudo. E principalmente quando eu era bebê, ele é igualzinho, igualzinho mesmo. Mas realmente quando ele nasceu não tinha nada a ver. Sónia, Nada. e não te chateou ou não preferias ter escolhido o dador? Não. Nem sequer perguntei se isso era possível, porque nunca o quis fazer. Sempre achei que, ok, é uma decisão minha fazer a produção independente, mas eu não quero escolher se o meu filho vai ser assim ou se vai ser de outra maneira. Não, eu achei, é o que tiver que ser e vai ser maravilhoso, de certeza absoluta. Portanto, nunca foi questão para mim. A única coisa que eu queria era que realmente, como eu sou pequenina e eu sempre quis um menino, era que o dador não fosse baixo. Pronto, para não correr o risco também dele depois ser um menino baixinho. De resto, não tive nenhuma exigência. Mas a equipa teve isso em consideração? Sim, nós sabemos as características básicas, Ok. ou seja, eu nunca vi a pessoa, não sei nada sobre a pessoa, a não ser as características físicas, ou seja, a altura, o peso, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Ok. Ok. E quando decidiste fazer isto e as pessoas dizem que deves ouvir imensas vezes que ele vai crescer sem pai e como é que vai ser e como é que vais educar sem uma figura paterna, e eu queria saber se tinhas realmente receio disso e se pensas algumas vezes em soluções, se isto acontecer, eu vou fazer assim, e por exemplo no dia do pai, tudo isso, como é que te geres essas questões? Nunca pensei sobre isso, nem quero pensar. Ou Ok. seja, eu sou muito bem resolvida comigo própria. Ou seja, eu acredito que aquilo que eu tenho para lhe dar é o suficiente para ele próprio também crescer muito bem resolvido e, sobretudo, feliz. A única coisa que eu quero para ele é que ele seja muito, muito feliz. E do que depender de mim e da minha parte, ele vai ter tudo para que isso seja possível. Obviamente que as pessoas questionam, quando ele começar a perguntar pelo pai, etc. Eu própria cresci numa família onde fui criada apenas pela minha mãe, também com a ajuda dos meus avós, e eu nunca senti falta. Ou seja, eu acho que desde que a base esteja lá, desde que aquilo que temos seja algo estruturado, desde que realmente a base seja o amor, eu acho que não é preciso mais nada. Portanto, obviamente que ele vai crescer e vai querer saber a história dele e eu vou estar cá para lhe contar, mas sempre descomplicando. Ou seja, eu acho que não é preciso pensar como é que ele vai reagir. Não, eu acredito que se desde agora até chegar lá ele tiver sempre o amor que eu tenho para lhe dar, eu acredito que isso vai ser mesmo algo que muito facilmente vai ser desmistificado. Sim, e espaço Até para falar sobre isso, principalmente, eu acho que ele estando confiante da relação que vocês dois têm, então eu acredito que não vai ter essas exatamente. questões, ou receio de as colocar, pelo menos. Sendo que fizeste aí uma pergunta engraçada que foi relativamente ao Dia do Pai. Portanto, a primeira obra de arte dele foi precisamente do Dia do Pai. Na creche. Sim. Pronto, portanto, a minha ideia também é que ele não seja privado de fazer exatamente o mesmo que os outros meninos fazem na escolinha. Portanto, ele depois saberá quem é que quer entregar o presente que estiveram a fazer. Agora, não quero que isso seja um problema na cabeça dele, nem na minha, nem na de ninguém. Portanto, tudo o mais natural possível.
Ele também tem tios, que são figuras mais masculinas. Sim, neste caso, tio direto só tem mesmo um. Ok. Mas já de ter primo, E não é já... um problema, e as escolas têm de se adaptar porque existirão cada Sim. vez mais famílias diferentes daquilo que nós achamos que é uma família, não é? Exatamente. E é mesmo isso, a família não é homem, mulher, criança. A família é união, é isto, é estar lá para ele. Ai, tão E fofo. brincar, que parece que ele está a querer brincar muito. Está. Está. Mas ele há bocado Acho que estava com aqueles olhinhos pequeninos, mesmo a pedir. Tinhas falado com pessoas que tenham passado por esse processo? Não, não conheço ninguém que tenha feito produção independente, ou seja, não conheço ninguém no meu dia-a-dia que tenha feito. Isto aqui foi mesmo, eu quero ser mãe, como é que eu posso ser sem ter um parceiro? Pesquisar produção independente fez-me todo o sentido e logo na minha cabeça foi o clique para mim, ou seja, é isto que eu vou fazer. E acho que foi uma questão de 2 anos até efetivamente tornar real. Mas li histórias, obviamente, por exemplo, o caso da Inês Fontoura, mas não foi antes de tomar a decisão, já foi depois dela estar Ok. tomada. E há muita gente que faça, não tenho mesmo noção. Sinceramente, eu acho que cada vez mais está a ser uma prática mais normalizada. Acho que as mulheres estão cada vez mais à procura de soluções, porque eu acho que todas nós, ou a maioria, tem esse sonho de ser mãe. E se realmente há essa possibilidade, as pessoas estão ainda com muitos medos, mas acho que cada vez mais está a acontecer. O que eu noto é que realmente é em mulheres mais velhas, ou seja, eu não li nenhuma história ainda de mulheres da minha idade que o tenham feito. Ok, pois é que eu acho que nós não temos muito acesso a esse género de informação. Eu procurei Acho que também não querem que estatísticas. nós tenhamos. Sim, sim, Sinceramente, acho que sim. O que eu posso infelizmente ainda é dizer tudo é muito que tradicional. desde que eu partilhei nas minhas redes sociais que tinha feito a produção independente, tenho tido algumas pessoas a pedir-me informações e pessoas da minha idade também, ou pouco mais velhas, ou até algumas pouco mais novas. Mas a dizerem, eu sempre quis ser mãe, eu não tenho parceiro, também queria muito que fosse agora e ver a tua história motivou-me. Por favor, explica-me como é que foi o processo. Portanto, cada vez mais me têm procurado a perguntar como é que é. À minha volta também, o que eu vejo é que também pessoas mais próximas que se calhar nunca tinham equacionado essa possibilidade, ao verem que realmente não tem que ser um tabu, também já começam a colocar em cima da mesa. Agora, não sei se realmente tantas que me procuram como as pessoas mais próximas de mim o vão ou não fazer, mas a verdade é que percebo que deixa de ser aquele estigma e já começa a ser uma possibilidade. Ok. Eu não sei se é verdade ou não, porque foi a minha irmã que me disse, a minha irmã que te conhece, que foi por aí que nós chegámos até ti. Ela disse Sim. que tu realmente tinhas batizado o Bernardo. Eu também Verdade, ia mentira. perguntar isso. Ok. E eu queria perguntar, sim, qual foi a recepção que tiveste na igreja? Do padre, principalmente. Eu só procurei uma igreja porque é aqui muito pertinho de casa e não houve questão absolutamente nenhuma. Eu própria coloquei a questão, mas ele é fruto de uma produção independente, não há problema? Não, aqui não há essa questão. Portanto, foi muito bem aceito. Inicialmente, quando eu cheguei lá e disse eu queria batizar o meu filho, queria marcar uma data, nem sequer me fizeram questões, portanto. Eu própria é que as coloquei porque estava a achar estranho ser tudo tão fácil, porque achei que realmente dentro da igreja iriam colocar mais entraves. Mas realmente foi um processo bastante simples. Isso é muito bonito. Eu queria perguntar um bocadinho por aí, porque tu és religiosa e acho que me vou alongar um bocado, mas é só para tentar perceber. E eu sei que nós todos, quando estamos perante a tomada de uma decisão, ou a necessidade de tomar uma decisão, pensamos muito. E quando somos nós sozinhos, só connosco, ainda mais. E de um lado temos a igreja que
isto não é o processo natural de procriação e, portanto, supostamente não é uma não estou a dizer que seja necessariamente colocada à margem, mas também não é uma coisa que seja trazida à luz do dia. E por outro lado, por exemplo, li agora há pouco tempo o livro do Aldous Huxley, que eu nunca tinha lido, mas que é o Admirável Mundo Novo, que é um livro de 1932. E eles falam, e eu lembrei-me logo disto, ele fala de um futuro, de uma sociedade que é totalitária e todas as pessoas são feitas em laboratório, são criadas em laboratório, nem sequer são depois implantadas no útero. Ou seja, ele vê isto quase, agora passado quase 100 anos, ele vê isto como uma coisa, uma distopia, uma coisa que era errada, e claro que nós não achamos isso, mas eu queria tentar perceber como é que tu, com estas dualidades todas, como é que tu encaixaste isto na tua cabeça e também sendo religiosa? Sim, eu cresci precisamente com uma educação religiosa, daí que os meus avós fossem contra, entre aspas, esta minha decisão, porque na igreja há precisamente aquela questão mais tradicional. Independentemente disso, eu tenho muitos valores da igreja, da religião católica, e para mim esses valores são precisamente o amor, são a união, são praticar o bem, são a fraternidade, são valores bons. E para mim os valores bons é precisamente tudo baseado no amor. Ou seja, eu não costumo ir à missa todos os domingos, sou sincera, mas gosto muito de vários excertos da Bíblia e que, sabendo interpretá-los, têm mensagens muito bonitas. E essas mensagens eu interpretei-as para mim da forma que eu quis. Ou seja, trazer o Bernardo ao mundo através da produção independente, para mim, na minha cabeça, nunca foi ir contra a igreja. Muito pelo contrário, foi sempre ir a par dos valores que ela me transmitiu e do amor de Deus. Portanto, eu própria, quando fiz a produção independente e durante todo o tempo que estive grávida, pedi sempre muito a Deus que tudo corresse bem, etc. Portanto, para mim não houve essa dualidade. Eu, na minha cabeça, sempre estive de mãos dadas com a igreja nesta decisão. Compreendo que realmente para pessoas mais velhas isso seja mais difícil de encaixar na cabeça, mas na minha foi sempre tudo muito prático e muito pragmático. Ou seja, eu não estava a prejudicar ninguém Sim. com a minha decisão. Portanto, para mim sempre foi algo bom trazer mais uma vida e poder educá-lo também segundo esses valores religiosos. Sim, eu também acho Sim, isso. nós muitas vezes esquecemos disso e as pessoas confundem muitas vezes a mensagem de quem dá a cara pela igreja com os valores e ficamos pelo o que vemos, o que ouvimos, em vez do que é imaterial e que se sente e que são os valores católicos ou os valores de qualquer religião, porque eu acho que vão todas um bocadinho dar ao mesmo. Exatamente. Sim, eu concordo com isso. E eu também gostava de saber se tu, na maternidade, sentiste algum tipo de preconceito. Não, nunca. Por acaso, ao longo Bom. de todo o processo, desde a clínica que me fez a inseminação até à maternidade, até ao momento nunca senti nenhum género de preconceito. Muito pelo contrário. Tanto sempre que fui abordada nesse sentido, sempre disseram: é muito corajosa, parabéns pela decisão, etc. Embora, na minha opinião, isto não tenha nada a ver com coragem. É uma decisão, para mim, o mais natural possível, e nunca me senti mais corajosa por isso. Ai, mas eu acho que Tendo em conta o nem que contexto, sim. seja... Sim, nem que seja por ser uma coisa que nós estamos habituados e nós concebemos como algo que vai ser partilhado, e não estou a dizer do nosso projeto partilhado. Eu falo coisas práticas, os deveres, o que vocês têm de fazer, o que tu tens de fazer. Eu digo vocês porque toda a gente que é mãe e pai não é o meu caso. Mas eu imagino, tu tens de fazer tudo sozinha. Inicialmente deve ter sido muito difícil.
Sim, eu não digo sozinha, 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 porque a verdade é, antes de tomar a decisão, eu também olhei à minha volta, ou seja, é importante para mim saber que a base que eu tenho, familiar, também me permitia, levar esta decisão para a frente, ou seja, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus irmãos, eu tenho também os meus tios, toda a família também sempre me apoiou imenso e mesmo com ele também me ajudam bastante. Sendo que eu vivo com a minha mãe, portanto também Ok. tenho sempre mais dois braços para me apoiar. Agora, obviamente que a minha família sou eu e ele, pronto, no fundo, mas não me sinto sozinha, sinceramente. Nunca Que bom. senti neste processo todo. E mesmo que fosses ficar, mesmo que estivesse a viver sozinha, terias tomado a mesma decisão, Sim, certamente. sem dúvida nenhuma. E estarias, Teria sempre optado por essa decisão. e de certeza que estarias à altura do desafio. Não tenho dúvidas. Portanto, ainda assim, é uma coragem enorme para mim. Eu acredito que sim, e eu nunca teria tomado esta decisão se não sentisse que era capaz. Sim, claro. Sim. Quais são os momentos em que tu pensas, eu sei que devem ser muitos, principalmente para pessoas. A Mariana Melo então está sempre a dizer que quer muito ser mãe. E assim, lembras-te de algum momento em que tu penses, fogo, ainda bem que eu fiz isso. Eu sei que deve ser constante, mas algo que sobressaia. Que lindo. Rir-se. É assim, eu acho que também tive alguma sorte, pelo menos para já, não quero atirar foguetes antes da hora, mas a verdade é que ele é calminho, para já é um anjinho, portanto, pelo menos respondendo ao contrário da tua pergunta, não houve nenhum momento até hoje em que eu pensasse porquê é que eu fiz isto? Não, até hoje nunca pensei isso, mas não sei, são as mais pequeninas coisas. É a primeira vez que ele ri para ti, é a primeira vez que ele consegue uma etapa nova, é. Não sei, é no dia a dia, muitas vezes eu olho para ele e fico toda derretida e tenho a certeza absoluta que tomei a decisão certa. Por isso não me arrependo nunca, muito pelo contrário. Isto era Se só pudesse voltar tortura atrás. para a Mariana. Era só para torturá-la um bocado. Obrigada. Não, é mesmo. Sabes que eu antes ouvia as outras mulheres que já são mães ou que estavam grávidas a falar e eu sentia muito que só diziam clichês. E eu pensava, eu não vou ser nada daquelas pirosices. A verdade é que quando tu estás na posição, Sim. percebes que não são clichês, é mesmo algo transcendente. É mais forte do que tudo. Por isso, retiro tudo o que um dia disse sobre essas mulheres e a verdade é que é muito mel. Muito, muito Pedi mel. desculpas, público, aqui a todas as mães. Sim, está feito, está feito. E tu imaginas-te a recorrer outra vez? Sim, a decisão também já está tomada. É que eu tenho dois irmãos, e para mim, eu não me imagino sequer sem eles. E eu quero também isso para ele, quero que ele também tenha essa partilha com o irmão ou com irmãos. Pelo menos mais aliás, pelo menos mais uma tentativa, está decidido e vou fazê-lo em dezembro de 2022. Eu sempre quis muito que fossem idades próximas e por mim já tinha sido. A questão é que, como foi cesariana, tenho que esperar pelo menos 2 anos. Por isso, em dezembro de 2022, vou recorrer exatamente à mesma clínica para voltar a fazer a tentativa de engravidar novamente. Oh, meu E Deus. nesse caso, isto é a mesma pergunta por desconhecimento. Não sei se é ofensiva sequer, mas calculo que não. Nesse caso, vocês podem recorrer ao mesmo dador? É uma preocupação? Eu queria muito e ainda estava grávida, estava quase no final da gravidez e perguntei se ainda haveria essa possibilidade. Na altura falaram com o tal banco de esperma dinamarquês e já não havia esperma do mesmo dador. No entanto, foi-lhe questionado se estaria disposto a doar novamente, mas nunca tive resposta. Ou seja, tu has mais de um. Ai! Ai, coitadinho, mandou uma cabeçada. Pronto, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Mas nunca tive resposta, ou seja, ainda há aquela réstia de esperança porque não houve um não, mas acho que não vai dar.
Mas é Já uma estou há preocupação. mais de um ano à espera. Não me preocupa. Era só mais porque, pronto, para ser 100% a mesma genética. Mas não sendo, também não me preocupa nada. Acho que isso não fará Vai diferença. ser 50%. Nem na minha vida, nem na dele. Ah, sim, o que há mais, lá está. O Bernardo quer muito, muito, muito brincar. Quero mimo. Vai com o máximo. Isso também, o que há mais. Lá está, nós prendemos muito à ideia tradicional e colocamos entraves onde eles não existem, porque quantas pessoas têm filhos de pais diferentes, a família moderna de hoje, de pais divorciados, e enfim. Exatamente. O que importa é as pessoas serem boas umas para as outras, acho eu. Exatamente. A verdade é que quando ouvem falar em produção independente têm logo aquela ideia, que agora vai crescer sem pai. Mas a verdade é que nem quando é homem e mulher as coisas funcionam a 100%. Infelizmente há muitos casos de maus tratos. Há também casos em que um dos pais morre. Portanto, eu acho que isto não tem que ser levado com estranheza, muito pelo contrário. Eu acho que, e acredito que quando o Bernardo for adulto e já tiver idade para pensar por ele próprio, também já vai ser muito mais normal e já vai haver muito mais casos como o meu. Sim. Eu acho que sim. Sim. Isso, os homens, eu agora estava a pensar se havia a possibilidade de algum homem fazer algo parecido. Não, é só Queria mulheres. recorrer a uma Sim, barriga de através aluguer, mas... Assim como fez o Cristiano Ronaldo, por exemplo, só que em Portugal não é permitido. Pois, era o que É eu que a lei desconfiava. diz, por acaso, eu estive a ler a lei e eu não vi bem quais é que foram as datas das alterações. Mas há um artigo que diz só se pode recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida quando haja infertilidade ou quando haja algum problema de saúde. E depois no número logo a seguir diz assim: no caso das mulheres, podem em todas as circunstâncias. Eu acho que foi quando foi permitida a gravidez independente que adicionaram esse número e esqueceram-se de correlacionar ou descrever melhor as duas. E diz especificamente mulher. Por isso eu acho que a barriga de aluguer acho que não. Acho que é mais para casais. E eu também lembro-me na altura, também foi em 2017 que saiu a lei das barrigas de aluguer. E eu lembro-me de olhar para aquilo e que eram 3 páginas. E é um bocado assustador como é que uma lei nova, tipo, com um tema que é tão dúbio, tinha 3 páginas. E eu também tive ideia, fiquei com a ideia que era só para casais, por isso não sei, acho que os homens não têm muito essa opção. Sim, eu também tinha a ideia que era só para casais. Sim, não, e tu agora estavas a dizer que diz, no caso das mulheres, ou seja, homens trans que ainda tenham útero e que têm possibilidades fisicamente para engravidar, também estão excluídos. Ótimo. Pois, não sei. Mas eu por acaso até tinha a ideia que em Portugal a barriga de aluguer não era permitida em caso nenhum. Mas não sei. Sónia, sendo Ainda sincera, eu também não sei se ainda existe ou não, se a lei ainda está em vigor, mas eu acho que houve muitos problemas com aquela lei. Eu não sei até que ponto é que não foi revogada. Mas a verdade é que eu lembro-me de olhar para a lei e literalmente tinha 2 ou 3 páginas. Por exemplo, esta, que nós nos estamos a referir agora da gravidez independente, como se junta já à procriação medicamente assistida num todo, não me choca que a lei não seja muito extensa, porque já há imensa coisa. Agora, a barriga de aluguer, ainda por cima que pode gerar tantas questões, como, sei lá, dinheiro, há pessoas que, quer dizer, não pode ser de qualquer forma. Nos Estados Unidos é um negócio e cá eu fiquei com a ideia que isso nunca podia ser... assim, eu não sei se depois revogaram ou não a lei, mas sim, até acho um bocado mal para os homens, coitados, não podem... Sim, ainda temos um caminho a percorrer. Sim, e... Pois, lá está, eu acho que é um bocado ingrato, é a mesma coisa de... Não sei se alguma vez ouviste o que a Mariana referiu, de dizeres que vais recorrer à produção independente e questionarem, mas porquê é que não adotas? É a mesma coisa para os casais de mulheres, casais de homens, porquê é que não adotam em vez de terem? E no caso dos homens, por exemplo, no caso dos homens homossexuais, então aí só podem mesmo adotar, o que é uma tristeza, porque é uma tristeza só pressuporem que podem determinar a vida dos outros e que há uma coisa correta para umas determinadas pessoas e para todas as outras não. É estranho. Enfim.
Sim, mas eu por um lado, Concordo plenamente. eu por um lado percebo que o Estado, quando permite ou não as coisas, tenha sempre que terem atenção o país que tem, a comunidade e respeitar num todo e se calhar olhar as coisas de forma mais lenta em alguns tópicos. Mas por outro lado, não sei, isto para mim é muito dúbio, porque por outro lado era só facilitar a vida às pessoas, porque se nós aceitamos que uma pessoa tenha uma escolha, não é escolha, mas se uma pessoa decide que vai casar com um homem e que é isso que vai acontecer, a partir essa possibilidade de ter um filho, vá metade, só em metade geneticamente idêntico, tirem logo essa possibilidade. E não, eu não. Isto choca-me um bocado porque deixam de poder recorrer a essa hipótese. Deixam não, nunca puderam recorrer. Eu entendo mais ou menos o limitarem e acharem que têm de respeitar os ideais os ideais do Estado, no fundo, da sociedade. Porque é assim. Primeiro, o Estado não tem de decidir nada por ninguém, primeiro passo. E segundo passo é, para mim, as coisas são ou certas ou erradas. E no sentido de ou estamos a fazer o bem ou estamos a fazer o mal. E estando as pessoas a fazer o bem, não se deve colocar entraves. E atenção, porque todo este tipo de gravidezes que não são as que ocorrem naturalmente têm de ser pensadas. Isto são pessoas que desejam muito, muito, muito ter filhos. Sim. E que estão a pagar bem para ter filhos. Portanto, apostem mais em métodos contraceptivos, apostem mais em educar as pessoas e a evitar que as pessoas tenham filhos que não desejam, porque todas as outras a quem nós colocamos entraves querem muito tê-los. E isso a mim é o que me revolta. Sim, é verdade. Mas imagina, para nós as três que estamos aqui, isto é um bem. Ter um filho é fazer bem. Sim. Mas para outras pessoas, nem toda a gente vê as coisas desta forma. Por isso é que eu acho que há ainda esta. Como inúmeros tópicos que não têm nada a ver com a reprodução. Mas eu sinto que cada vez mais, pelo menos em Portugal, estamos a evoluir nesse sentido. Portanto, eu acho que é uma questão de um par de anos até as próprias leis também mudarem e haver mais apoios e condições para este tipo de casos. Para todo o tipo de casos de pessoas que querem realmente engravidar. Não, Sim. Quando tu. Não sei se o Bernardo. Quer dizer, o Bernardo nasceu durante a pandemia, nem sequer sei se chegou a ir para a creche, pois não. Ele já está na creche. Ok. Não tiveste de pôr o nome do pai ou. Assim, se não tem. Não, pois. Sendo uma inseminação artificial por produção independente, eu tenho os documentos da clínica que provam que eu o fiz. Ou seja, no cartão de cidadão dele só aparece mesmo o meu nome. No entanto, em Portugal é proibida aquela questão do pai incógnito. Portanto, sim. só mesmo fazendo a apresentação destes documentos que provam a inseminação e que o fiz sozinha, sem parceiro, é que isto é possível. Nem sequer foi colocada nenhuma questão. Ok. Mariana? Nada, eu só queria saber o que é que te entusiasma mais no futuro com o Bernardo. Eu penso muitas vezes que tipo de pessoa, que tipo de homem é que ele vai ser. Portanto, eu tenho muito aquela ansiedade de estar sempre de mãos dadas com ele para ver o futuro dele e perceber como é que vai ser. E espero estar cá realmente para assistir a tudo. Mas o que me entusiasma é mesmo isso, saber que há mão minha na identidade dele. E perceber de que forma é que isso se vai refletir depois para a vida. Isso deve ser mesmo giro, perceber como é que os bebés estão a ficar, o que é que eles vão gostando, o que é que não vão gostando. Isso deve ser mesmo giro. Sim, que idade é que o dúvida. Bernardo tem? Quantos meses? Neste momento está com 9 meses e meio. É muito fofo. Está quase a fazer um aninho. E para o irmão ou irmã do Bernardo? Tens preferências? Sem comprometer, coitadinha da próxima criança que vai ouvir isto. Em que sentido? Menina, menino. É assim, eu sempre quis muito um menino e neste momento eu quero muito outro menino. Ok. Confesso. Havendo um terceiro, aí sim já não me importa que seja menino. Até podem ser gêmeos. Muito ter outro menino. Não podem, eu adorava e sempre foi o que eu mais quis, mas como eu só tenho metade do útero, não dá para gerar 2. Isso foi-me logo dito,
que nunca iria dar. O que é uma pena, eu adorava mesmo. Mas pronto, isso está fora de questão porque é medicamente praticamente Sónia, impossível. agora só por curiosidade, porque isto não tem nada a ver com o tema em si, mas isso tem alguma implicação para além de o facto de teres um rim, metade do outro, metade, uma trompa e um ovário? A questão do rim é mesmo só ir vigiando, sendo que, já agora por curiosidade, ele também nasceu só com o rim. Ok. Dizem que Sério? não é nada genético, sim, dizem que não é nada genético, mas a verdade é que pelo menos algo de mim ele já herdou, que é o facto de ter só um rim. E não, a nível da gravidez não tem implicação nenhuma. De resto, desde que esteja a funcionar tudo bem, as Sim. implicações também são mínimas. Eu nunca tinha imaginado, não sabia que isso podia acontecer de uma forma saudável. Já agora, desculpa, o facto de ter só metade do útero poderia ter feito com que ele nascesse prematuramente, porque depois a certa altura ficaria com muito pouco espaço para se desenvolver. O que aconteceu é que ele não nasceu prematuro, mas ficou sempre muito apertado, ou seja, ele nasceu em posição pélvica, não deu a volta e nasceu com as perninhas à frango, ou seja, ele durante 15 dias não conseguia esticar as pernas porque esteve tanto tempo na mesma posição que ficou com as pernas assim mesmo Sim. dobradas. Pronto. Sim. Mas correu tudo bem. E também nasceu com um torcicolo congénito, porque também a cabeça esteve sempre torta, então ele não conseguia também virar para o lado direito. Teve que fazer fisioterapia. Mas agora já consegue. E pronto, e agora... Sim, tudo normalíssimo. Foram ambas questões muito fáceis de resolver. A minha afilhada, ela nasceu ao contrário. O Bernardo nasceu com as pernas à franga. A minha afilhada nasceu com as pernas esticadas. E ela também não deu a volta, Certo. também teve que ser cesariana. E eu lembro que nós puxávamos as pernas para baixo e elas voltavam para cima esticadas. Pois, ele inicialmente, no primeiro dia, também foi assim. Eu lembro-me de ele chegar ao pé de mim, de o meterem ao meu lado para eu lhe dar de mamar, e ele estava com as pernas para cima. E eu a tentar meter-lhe as pernitas para baixo, ela vinha sempre para cima. E eu, isto é normal? Eu fiquei mesmo muito assustada. Mas pronto, depois foi lá o pediatra falar comigo e explicou-me que aquilo era meramente posicional e pronto, e depois com o passar do tempo ficou tudo bem, graças a Deus. Mariana, tens mais alguma questão? Estamos Não. ao fim. Então vou lançar a pergunta. Sónia, qual é que gostavas que fosse o pós-conceito da sociedade? Agora, essa pergunta é difícil. Toda a gente diz isso. O que é que eu gostava que as pessoas soubessem? Que o Bernardo é muito feliz. Não, sobretudo, eu nem diria que o Bernardo é feliz, é apenas que o medo é que nos impede de ser felizes. Sim, Boa. o medo da diferença também. Sim. Sim. Olha, gostei muito da resposta. Sim, foi mesmo boa. Foi mesmo Sim, boa. sim. Foi das melhores que nós já Demorou, tivemos. mas saiu. Que ninguém se ofenda. Demorou, mas saiu. As pessoas não vão ouvir o tempo que isto demorou. Ainda bem. Pronto, Sónia, obrigada. Eu adorei esta conversa. Estou ansiosa para que isto saia. Só vai ser daqui a uma semana. E um dia. Olhem, obrigada, eu gostei mesmo muito. Vocês são espetaculares, são mesmo muito queridas. Obrigada. E por isso também tornam tudo mais fácil. Eu vou deixar esta parte no episódio, só para saberem. Se disserem que eu ando a dizer coisas melosas, eu nego até ao fim. Mensagem no ego. Então pronto, Vamos só vamos nos despedir despedir-nos e parar de gravar. do Bernardo e da Sónia. Muitos beijinhos, espero que tenham gostado Tchau. e até daqui a 15 dias. Beijinhos. Muito obrigada por tudo, até à próxima.